Vamos falar de câncer? Olá pessoal, meu nome é Luminato, eu sou médico com 40 anos. Nós aqui do Câmara Médica pedimos a sua inscrição, o seu like, para que o YouTube perceba a relevância dos nossos vídeos. Nós fizemos um vídeo sobre câncer maligno que, pela reação do pessoal, deixou muitas dúvidas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esclarecer essas dúvidas, falar um pouco de câncer benigno e depois, a seguir, vou deixar novamente o vídeo para que vocês tenham a informação completa. Dissemos que o corpo realiza a mitose e a alteração nessa divisão celular é a causa do câncer. Mas o pessoal não compreendeu bem o que é a célula. Então vamos falar um pouquinho sobre a célula. O organismo possui aproximadamente 10 trilhões de células. Todo o organismo é composto de células. A pele é uma célula especializada em pele, seguida da outra, até formar toda a pele do corpo, que é o maior órgão do corpo, a pele. Os ossos. Os ossos são uma união de células de osso com cálcio, com ligações que o tornam duro, que o tornam rígido. O estômago é uma sequência de células, o fígado e assim por diante. O sangue tem lá os leucócitos, as hemácias, as plaquetas, tudo formado por células. Estas células têm uma vida útil, elas duram algum tempo, elas precisam ser substituídas de tempos em tempos. Então, na substituição dessas células, na divisão dessas células, é que ocorre o câncer que falamos inicialmente. E por que ocorre o câncer? Por uma mutação do DNA. Essa mutação, essa modificação pode ser genética, já nasceu com a característica de que aquilo aconteceria, ou por substâncias, alimentos, conforme falamos no vídeo 1 e vocês vão rever um pouco. O DNA é uma dupla hélice, olhar o desenho é mais fácil do que falar. É uma dupla hélice composta de substâncias, aproximadamente 3 bilhões de pares de 4 substâncias. Então, essas 4 substâncias, conforme a ordem que estão, conforme o pareamento que fazem, dão as características genéticas de cada um. Cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, altura, essa coisa toda vem lá do DNA. E quais são essas 4 substâncias? Adenina, timina, citosina e guanina. A sequência dessas 4, o pareamento dessas 4, nas 3 combinações, 3 bilhões de combinações que podem ocorrer, são o DNA. Então, essa alteração, ela pode ser pequena, uma alteraçãozinha de um elemento que não causa grandes alterações na mutação que a célula vai sofrer. Mas é uma mutação, é um câncer. Mas, como é uma mutação pequena, ela não vai se espalhar, ela vai crescer pouco, daí recebeu o nome de câncer benigno, também conhecida como tumor benigno, também conhecida como atipia, como nódulo, como cisto, como tumor. São alterações pequenas que determinam o câncer benigno. Ao contrário, quando essas transformações são grandes, são profundas, nós temos o câncer maligno. Por que ele é maligno? Primeiro, pela velocidade com que ele se multiplica. Capacidade de se espalhar pelo corpo, por via de contiguidade, pelas peles que está do lado, pelos órgãos que estão do lado, ou pela via hematogênica,
um raminho desses, ou um pedacinho, algumas células alteradas, caem da circulação e vão se instalar em outro local do corpo, e lá vai começar um outro tumor, lá vai começar um outro câncer, sendo que a grande característica é que vamos dar um exemplo, vocês encontram um câncer no pulmão, examinam esse pulmão e as células são do estômago, por exemplo. São células do estômago alterado que estão no pulmão. Então você já sabe que existe um câncer originário no estômago que mandou uma metástase, um raminho para o pulmão, podendo perfeitamente ocorrer o inverso. O câncer ser no pulmão e inverter o raminho para o estômago, para o fígado, para o intestino. Os cistos, os nódulos, as atipias são, por características, benignas. Quando é que elas preocupam? Preocupam quando elas são duras. O nódulo tem uma consistência dura, o cisto tem uma consistência amolecida, porque no interior do cisto pode ter sangue, pode ter líquido, pode ter pus. Então são características diferentes. E pela aderência que a gente chama. Se esse cisto vocês mexem nele e ele se move, bom sinal. Se ele está fixo, se ele não consegue se mexer, já não é bom sinal. Se percebendo entre os dedos, vocês percebem que é uma bolinha, que é redondinho, muito bom. Se vocês percebem que é uma coisa irregular, é uma coisa que tem bordas, uma para cada lado, mau sinal, preocupa. Então, cistos e nódulos que são irregulares ou que estão fixos, estão firmes no local, preocupam e precisam de investigação médica. Sabemos também que a localização do cisto, do tumor, do nódulo é importante. Se ela for na mama, se for na tireoide, precisa investigar. As atipias, por si só, não preocupam, mas têm que ser acompanhadas. O que a gente chama de acompanhar, gente? Digamos que eu tenha um cisto na tireoide. Bom, não vou fazer nada de imediato, mas daqui a um ano, vamos repetir esse exame, vamos comparar esse cisto, como é que está. Está igual? Diminuiu? Maravilha. Aumentou? Mudou de forma? Precisa ser retirado para fazer a biópsia. Então, cistos, nódulos, tumores têm que ser acompanhados, mesmo que sejam benignos. Então vamos agora para o tumor maligno. Câncer é um termo usado que engloba mais de 100 tipos de doenças. Nós temos câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de próstata e por assim vai. Temos linfomas, leucemias e por aí vão. Por que acontece o câncer? Como vocês lembram lá do colégio, existe a mitose. O que é mitose? Mitose é a divisão celular em que uma célula, que é a unidade fundamental orgânica, né? Tudo é feito de células, uma célula dá origem a outra célula igual e outra célula igual. Se uma dessas células sair alterada, ela vai dar origem a outra alterada, que vai dar 4 alteradas, 8 alteradas, 16 alteradas, e assim por diante, e aí está estabelecido o que se chama de câncer ou tumor maligno. Existem 2 tipos de divisão celular, como vocês sabem. Existe a mitose, que uma célula vai dar uma célula igualzinha a ela, e existe a meiose. A meiose é a célula germinativa, é a célula que o homem coloca metade dos cromossomas, através do esperma, e a mulher, metade dos ovos, através do óvulo. Aí existe uma divisão do material genético. Mas o câncer ocorre, geralmente, na mitose, em que uma célula deveria dar outra célula igual e não acontece isso. E por que o organismo precisa fazer mitose?
porque tudo no organismo é trocado a períodos regulares. As células sanguíneas, por exemplo, são trocadas a cada 4 meses. Ela entra na circulação, depois de 4 meses ela vai ser substituída por outra. Quando vocês vão lá no banho, tomam um banho e passam sabonete na pele e tira, vocês estão tirando pele, estão tirando células da pele. Vão ser repostas essas células através da mitose. Quando vocês engolem uma comida, fazem digestão, essa digestão vai provocar muitas células vão junto com o alimento. Essas células têm que ser repostas. Vão ser repostas através da mitose. E assim por diante. O organismo está vivo devido à mitose. Se o câncer é uma alteração desta divisão natural, orgânica, vocês vejam qual é a complicação para se entender o mecanismo e como acontece o câncer. Vocês já devem ter ouvido a frase: antigamente não tinha câncer, por que apareceu câncer? Tinha câncer. O que não se sabia era diagnosticar. Foi feito um exame em uma múmia de um Neandertal. Neandertal é o anterior ao Homo sapiens, né? De 35 mil anos. E encontrou-se câncer nessa múmia. Então, o câncer não é coisa recente. O diagnóstico, o tratamento, a compreensão do câncer é que é recente. Cabe aqui lembrar que o nosso canal Câmera Médica, que pede a sua inscrição, que pede o seu like sempre, para que possamos levar informação para mais pessoas, não tem a pretensão de fazer um tratado sobre câncer, de levar informações importantes, informações técnicas. O nosso intuito é levar informação geral para a população, para que se conheça um pouco mais dessa doença terrível. E por que a pessoa tem câncer? Existem muitos motivos. Todos sabem dos fatores de risco. O fator de risco é o fumante, tem uma chance maior de ter câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de próstata. Todos sabem que as pessoas que se alimentam de produtos ultraprocessados, produtos ultraprocessados são aqueles que é só esquentar para comer, é só colocar água e pôr no micro-ondas, o famoso quinojo. Tudo isso é alimento cancerígeno. Não que ele vá provocar câncer, mas ele é um fator de risco para que o câncer aconteça. Existem ainda outros fatores de risco. A radioterapia, por exemplo, os raios-x, raio-gama, pessoa que trabalha pessoa que trabalha com radioterapia, pessoa que trabalha com raio-x, tem que usar um dosímetro. Dosímetro é um aparelhinho que fica preso na roupa dele. Toda vez que ele entra no local de trabalho, esse aparelhinho vai acumular toda a irradiação que ele receber. Porque a irradiação, ela é cumulativa, gente. Quando a pessoa toma 10 doses de raio-x, por exemplo, é como se ela tivesse tomado tudo de uma vez só. Ela não desaparece do corpo, ela não sai do corpo. Ela é cumulativa. Então, existe uma série de regras para quem trabalha com irradiação, porque são cumulativas e são perigosas para o organismo. Eu já ouvi alguém dizer assim para mim: eu conheci uma pessoa que não fumava, não bebia, se alimentava corretamente e ela teve câncer. Como isso é possível? Isso é possível, gente, porque existe um outro fator muito importante. É o fator genético. Nós temos um código genético. Quando nós nascemos, nós estamos mais ou menos programados para o que vai acontecer no organismo. Isso é difícil explicar, mas é assim que funciona. Tem pessoas que fumam durante 50 anos e não têm câncer. Existem pessoas que fumam durante 5 anos e apresentam um câncer. Por quê? Porque ele tinha uma programação de que, se houvesse a irritação pelo tabaco, que são mais de 1.400 substâncias, ele apresentaria câncer. O outro não tinha essa programação. Então,
Para complicar um pouco mais ainda o entendimento dessa doença, existe o fator genético que é fundamental para o aparecimento do câncer. Se nós fizermos o raciocínio inverso, nós vamos estar dizendo quais são os elementos para que se evite o câncer. Não fumar, não beber. O que é beber, gente? Ah, os bêbados têm mais risco de câncer. Verdade. De câncer, de cirrose, de insuficiência renal e outras doenças. Mas o que é o bêbado? O que é o alcoolista? Alcoolista é aquele que bebe todos os dias. Alcoolista não é aquele que fica caído da calçada. Não é somente ele. Também as pessoas têm o hábito de beber todos os dias são alcoolistas. Lembrar que uma lata de cerveja por dia não é alcoolismo. Meia taça de vinho 2 vezes por dia não é alcoolismo. Isso é hábito social, isso é hábito sadio. Passou disso, a pessoa está no grupo dos alcoolistas. Se alimentar com frutas, verduras, legumes, carne não é proibido. Tem que ter limites para tudo, gente. Se vocês têm alguma dúvida, assistam o vídeo sobre o limão, o vídeo sobre a laranja. Vocês vão ver quantas substâncias anticancerígenas tem nessas duas frutas. Além de evitar os fatores de risco, o que fazer para não ter câncer? O que fazer é muito simples. Se chama vigilância. Vigilância sempre com o organismo. Fazer exames de rotina. No caso dos homens, fazer o PSA, fazer o exame de toque. No caso das mulheres, não deixar de fazer o Papa Nicolau, lembrando que alguns vírus provocam câncer de colo de útero. Através do exame Papa Nicolau, isso vai ser descoberto. Fazer mamografia e acompanhar qualquer inchaço que apareça no corpo, qualquer ferida que demore para cicatrizar, qualquer coisa que incomode por um tempo maior do que o normal. Procurar o médico, fazer os exames, por quê? Porque o câncer é totalmente curável quando descoberto no início. Essas células alteradas, que vão dar origem a outras células alteradas, elas tendem a se espalhar, mas elas não se espalham em 1 dia, 2 dias. Demora, às vezes, anos. Então, se eu estou com um incômodo, vamos dar um exemplo, eu estou com um inchaço embaixo do braço, isso é um sintoma sério de um linfoma. Se eu não procurar o médico em 1 ano, ele vai começar a se espalhar. O linfoma tem 2 tipos, tem o Hodgkins e o não Hodgkins. O Hodgkins é considerado um câncer benigno até certo ponto, que na maioria das vezes tem cura. O câncer não Hodgkins, o linfoma não Hodgkins, já é muito mais complicado. Ele é muito mais agressivo, ele se espalha com muito mais facilidade e, dependendo do tempo que se demorar para descobrir, ele não é mais tratável. Voltando à pergunta inicial, já existe a cura do câncer e ela é escondida da população? Sim, existe a cura do câncer quando ela é surpreendida, quando ela é diagnosticada no início. Em outros casos, gente, como vocês viram, ou como eu tentei explicar para vocês, nós dependemos da divisão celular para viver. Se o câncer se utiliza desse mecanismo, nós não podemos interromper esse mecanismo. Parece que a terapia está mudando um pouco. Já existe depósito de radioisótopos, de substâncias radioativas dentro do tumor. Como essas substâncias radioativas são terrivelmente maléficas, elas acabam matando o câncer. Elas acabam impedindo que ele continue se proliferando, continue se diferenciando. Existe ainda, atualmente, o tratamento imunogênico,
que é muito difícil de explicar para vocês, mas que também está dando muitos bons resultados. Em resumo, poderia dizer para vocês que é feito com que o organismo identifique o câncer como algo estranho e comece a atacar. A capacidade orgânica de atacar e de resolver é maravilhosa. Repetindo o que eu já disse, nossa intenção não é fazer um tratado sobre câncer. Nossa intenção é levar informação para a população, é levar conhecimentos para que todos tenham esse benefício. Todos têm que tentar evitar ter câncer. Todos têm que se alimentar corretamente, evitar os fatores de risco e ficar vigilante com os exames, com o médico acompanhando para que essa doença terrível não se instale e não se mantenha, acabando por levar o paciente a óbito. Agradecer a vocês que assistiram o vídeo até o final, pedir que se inscrevam e deixem seu like. Na medida que vocês se inscrevem, que vocês deixam o like, o YouTube começa a levar o vídeo para mais pessoas. Mais pessoas terão informação, mais pessoas terão cuidado para não adquirir ou para diagnosticar rapidamente o câncer. O meu muito obrigado e um beijo no coração.